Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Elza Amorim. Hoje são 6/11/2022 e era aproximadamente às 6h10 da manhã quando o Senhor me transladou e eu tive esta visão. Eu via como se fosse uma extensa avenida, mas estava totalmente lotada. Parecia até a Avenida Paulista ou aquela rua larga de Brasília. Estava totalmente tomada de gente, pessoas, e todos usavam verde e amarelo. E de repente já não era mais só aquela avenida, era como se fosse um largo e uma praça aberta, algo assim. Tinha muita gente. E eu vi assim na minha visão periférica, em uma esquina, como se fosse uma entrada de rua, de frente para o povo, eu vi se levantando um homem. E esse homem era tipo um rei, porque eu via assim como uma sombra dele levantando. E eu via as roupas, o tipo de roupas assim de reis, de túnica. E esse homem foi se levantando e a sombra dele ia crescendo sobre o povo. E de repente a sombra dele era tão alta, eu não vi o homem, só via só a sombra sobre o povo, de, de uma forma estupenda, e cobria quase todo aquele povo. E de repente aquele homem abria os braços de frente para o povo, como o Cristo ali do Rio de Janeiro, mas só que incomensurável. E eu via muito bem a manga da túnica balançando na sombra, ou como se fosse um vestido de sacerdotes, algo assim, aquela túnica de reis, e balançava na sombra, eu via na sombra, e balançava, e ele abria os braços, e com a mão para frente, é como se ele atiçasse o povo, chamasse o povo para levantar, fazia gesto assim para levantar, para seguir. E naquele momento eu via em todo aquele lugar, não era mais o mesmo lugar, já era outro lugar. E eu via gente de todas as partes, ruas totalmente lotadas, tudo, todos de verde e amarelo. Eu via tudo verde e amarelo. Avenidas longas, eu via entradas transversais, tudo lotado de gente. Parece que as pessoas saíram todas de casa e estavam todas na rua. Era algo fenomenal. Eu via prédios, esse não parecia que era só no Brasil, não. Eu tive a impressão que era centro de convenções em lugares que passa no jornalismo pelo mundo. Eu vi as bandeiras do Brasil penduradas, eu via monumentos vestidos com bandeiras, monumentos com bandeira. Eu vi um monumento que pela sombra, eu entendi que era a Estátua da Liberdade. E estava cheio de bandeiras, chega a me dar agonia, porque o verde e o amarelo junto, estava me incomodando de tanto. E era prédios, muitas bandeiras, casas, tudo verde e amarelos, com bandeiras verde e amarela. E era como se fosse oceanos de pessoas. Não era só no Brasil, em vários lugares, e era algo que eu não consigo nem expressar a quantidade de gente. Eu só via só as cabeças e o verde e amarelo, algo surreal. E eu vi também como no outro lado de onde esse rei, esse homem estava, que eu creio que foi o próprio Deus levantando, chamando o povo para ir para a rua. No outro lado, na outra mão, eu vi assim, antes eu vi como uma pata de
leão. Eu vi quando ele levantou a mão assim e bateu no chão assim com força. E a pata do leão deu um passo para frente. E depois eu via gente, via muita gente, era algo indescritível. A quantidade de gente na rua é como, não sei, não dá para traduzir. Agora eu vi uma coisa também. Eu vi do outro lado, como eu estava falando, um pé. Um pé se levantou, um pé grande, e pisou assim. Agora, eu não vi ser um povo. Era onde o povo estava, mas não vi ser no povo. Parecia que foi no chão, porque eu vi um pouco de poeira subir. E aquele pé fez menção de ir para frente. E de repente eu via de novo, só gente, muita gente em todo canto, em toda parte, em todos os lugares, todos na rua. E minha mente voltou. E aquilo ficou como eu fiquei em estado assim de êxtase. Deus, que coisa surpreendente é essa? Eu entendi também, meu irmão, que Deus, como eu já falei, está chamando o povo para a rua para marchar. E outra coisa também, eu via que a televisão do mundo todo mostrava tudo o que estava acontecendo, mas no Brasil ninguém mostrava nada. Eu via como se fosse cenas separadas e muitas falas, algo surreal, é a palavra certa. Mas Deus chamando o povo de um lado e esse pé, eu acredito que é o inimigo que vai se levantar para tentar assustar o povo, para tentar paralisar o povo, para tentar deixar o povo com medo de ir para a rua reivindicar. Mas quem está chamando o povo, quem está atiçando o povo, quem está mandando o povo marchar é Deus. Deus escolheu o Brasil para um grande projeto. Deus tem algo para fazer. Então não tenha medo. Vamos para as ruas, vamos para frente dos quartéis. Igreja, se levanta, ou é agora, ou a gente vai virar prisioneiros do mal, literalmente. Deus tem propósito para essa nação e Deus só pode agir se a gente der lugar. Tudo isso que está acontecendo tem Deus agindo também para que o inimigo seja humilhado, pisado debaixo dos nossos pés. Amém? Deus abençoe a todos e compartilhe aí essa visão.